processo de matrícula se inicia com a solicitação de matrícula pelo responsável do aluno. A secretaria escolar deve verificar se há vagas disponíveis. Não havendo vagas disponíveis, o gestor deve verificar se pode abrir uma exceção. Não havendo exceção, o processo finaliza. Havendo exceção ou já existindo a vaga disponível, a secretaria deve solicitar os documentos. O responsável deve providenciar os documentos solicitados, que vai ser verificado pela secretaria. Se os documentos não estiverem corretos, ele deve ser solicitado novamente pela secretaria e providenciado novamente pelo responsável, e esse processo vai se repetir até que os documentos estejam corretos. Quando eles estiverem corretos, vai poder ser feita a matrícula pela secretaria escolar, a validação pelo gestor e, por fim, o registro no diário pela secretaria escolar e o processo finaliza. O processo de transferência se inicia com a solicitação de transferência pelo responsável do aluno. A secretaria escolar deve verificar a ficha de matrícula. Se houver documentação pendente, ela deve solicitar os documentos e os responsáveis devem providenciar esses documentos que vão ser novamente verificados pela secretaria escolar. Esses passos devem se repetir até que não exista mais documentação pendente. A secretaria deve verificar as notas e frequências. Se não tiverem sido lançadas, os professores devem lançar as notas no diário. Após isso, será verificado novamente até que não haja pendências. O próximo passo é a emissão de declaração de transferência. Se a transferência tiver ocorrido no final do ano letivo, o processo vai seguir. Se não tiver ocorrido no final do ano letivo, deve ser registrado no diário a saída do aluno. Em um prazo de 45 dias, a transferência será emitida pela secretaria escolar e validada pelo gestor, e assim o processo finaliza. O processo de emissão de declaração possui 3 envolvidos: o responsável pelo aluno, a secretaria escolar e o gestor. O processo se inicia com a solicitação de declaração pelo responsável. Depois, a secretaria escolar deve verificar a frequência do aluno a fim de atestar se ele possui a frequência regular ou não. Depois disso, é emitida uma declaração com essa frequência, que é validada pelo gestor, e assim finaliza o processo de emissão de declaração. O processo de emissão de boletim se inicia com a verificação de notas e frequências pela secretaria escolar. Se as notas não tiverem sido lançadas nos diários, os professores devem lançá-las. A secretaria vai novamente verificar essas notas e esse passo deve se repetir até que não haja pendências. A secretaria deve emitir o boletim e o gestor deve validá-lo. O próximo passo é a disponibilização do boletim pela secretaria escolar e os pais possuem até 15 dias para retirá-los. Se eles forem retirados, o processo finaliza. Se eles não forem retirados em 15 dias, os boletins são arquivados e o processo tem fim.